Bom, então vamos lá. Estou botando a gravação para rodar aqui. Eu sou Érico Pagotto e essa aqui é a nossa disciplina de modelos de gestão. Vou compartilhar os slides com vocês. Hoje a gente está indo para a sessão 3.4, onde a gente vai falar de aspectos emergentes da atividade da organização. Então, vamos relembrar, né? Na semana passada, na aula passada, a gente falou um pouco sobre duas tecnologias importantes para gestão administrativa de uma empresa, que são a administração participativa e o empowerment. O empowerment é quando um diretor ou um gerente delega responsabilidades, delega funções para um subordinado. Ao delegar essas funções, acredita-se que a pessoa vai ter competências e habilidades, ou vai desenvolvê-las para poder atuar de acordo com as expectativas. E isso tem vantagens, tanto para a direção, porque ela se desincumbe de determinadas atividades, como tem vantagens para o nível que foi empoderado também, porque ele passa a ter maior autonomia. E tem uma vantagem para a empresa como um todo, porque a empresa passa a funcionar mais rápido, de forma mais rápida, ou seja, sem tanta burocracia, sem tantas instâncias de aprovação. A ideia desse empowerment ou empoderamento das pessoas é a ideia de tornar a administração da empresa mais participativa, porque dentro de um paradigma anterior, a gente tinha a figura do chefe, e o chefe mandava, e as pessoas de bom senso obedeciam e faziam o que o chefe mandava. Hoje em dia, essa visão, esse conceito de chefe está mudando um pouco. O chefe não é mais aquele que detém todo o conhecimento, o sábio supremo. O chefe hoje é aquele que consegue organizar melhor os recursos da empresa, pessoas, tecnologia, dinheiro, etc. E fazer isso sozinho é no mínimo perigoso e arriscado, para dizer que é pouco estimulante para os funcionários. Então, tornar a administração mais participativa por meio da delegação de responsabilidades e atribuições para a equipe é uma forma de beneficiar a empresa, o trabalhador e a gestão da empresa como um todo, certo? Isso foi o resumo que a gente conversou na aula passada. Na aula de hoje, a gente vai se aprofundar um pouco sobre algumas atividades de organização da empresa, falando especificamente sobre alguns papéis da coordenação e das equipes também que são gerenciadas. Então, a gente já vem falando há algumas aulas sobre o cenário de competição internacional nos quais as empresas estão imersas. Então, hoje em dia, as empresas concorrem em escala global. As montadoras de carro no Brasil concorrem com as montadoras de carro da China, com as coreanas, etc., em pé de igualdade, né? Disputam mercados internacionais. Boa parte do que é produzido não é para consumo interno, é para exportação. E aí as condições de competição são as condições que estão postas no cenário global. Então, a gente compete, as empresas todas, todos os mercados, todos os segmentos, alimentos, vestuário, todas as empresas de todos os setores competem num cenário de concorrência bastante acirrada. Há uma ênfase na competitividade entre marcas e entre fornecedores também. Então, a empresa quer não só a qualidade, mas ela tem as suas preferências em relação às suas marcas e em relação aos seus fornecedores também. Todas as empresas estão preocupadas também com a busca pela sustentabilidade do ponto de vista financeiro, e claro, com o aumento da lucratividade. Só com o aumento da lucratividade ela tem condição de ter uma performance melhor no mercado, e ela busca alcançar esses objetivos por meio de uma série de práticas que a gente já vem discutindo aqui ao longo dessa disciplina, nas últimas aulas em específico, que a gente pode chamar processos de reengenharia. O que é a reengenharia? A reengenharia é fazer mais com menos, fazer mais produtos com menos matéria-prima. Como é possível a gente fabricar mais produtos com menos matéria-prima? Por exemplo, reduzindo o desperdício. Como é possível a gente fabricar mais produtos com menos mão de obra? Por exemplo, robotizando a linha de produção. Como é possível a gente remunerar melhor as pessoas com menos margem de lucratividade?
Então, é possível fazer isso por mecanismos baseados em produtividade. O trabalhador ser remunerado não apenas pelo salário, mas como uma parte dos resultados da empresa. Então, a reengenharia ela está voltada para essa história de fazer mais com menos. Sempre que a gente fala de fazer mais com menos, a gente está falando de reengenharia de processos, ok? Uma outra tendência muito forte no cenário atual é o que a gente chama de abastecimento just-in-time, que o pessoal da logística vai estudar um pouco mais lá para frente, mas para o pessoal de RH ter noção do que a gente está falando, eu adianto para vocês que é o seguinte, o just-in-time é a eliminação, em grande parte, dos estoques da empresa. Então, uma empresa não precisa mais receber, não precisa mais ter espaço para armazenar as peças para fabricar um determinado produto. Então, por exemplo, uma montadora de veículos, como a GM lá em Taubaté, por exemplo, ela vai fabricar o carro, ela não precisa ter todas as peças do carro. Ela combina com o fornecedor, sei lá, de pneus, por exemplo, do fornecedor de pneus, só entregar aquele carregamento de pneus no dia e na hora marcada, que é a hora que os carros vão estar lá na linha de produção, que vai ser a hora de montar as rodas, e então ela vai precisar dos pneus naquele momento exato. Just in time, em inglês, significa bem na hora exata. Então, just in time é a entrega dos fornecedores na hora exata, em que ele vai ser utilizado, e aí com isso a empresa não precisa gastar espaço, não precisa pagar aluguel para deixar material estocado. E aí, todas essas mudanças do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de concorrência de mercados internacionais, têm levado a novas formas de organização empresarial. Então, o que é a organização tradicional? A organização tradicional é essa que a gente veio discutindo até agora, do organograma, que tem um líder, esse líder tem um diretor, esse diretor tem 2 gerentes, esses gerentes têm as suas equipes e todos trabalham da melhor forma possível. Essa é a forma, vamos dizer assim, mais tradicional. Hoje, na aula de hoje, a gente vai ver algumas tendências de transformação ou de evolução destes modelos mais tradicionais. De forma geral, dá para a gente dizer que as empresas elas estão buscando mais simplicidade nos seus processos, elas estão buscando mais agilidade, fazer processos mais rapidamente, ser mais flexíveis. Ser mais flexíveis é ter a capacidade de produzir respostas mais rapidamente a uma mudança no cenário ambiental externo. Então, por exemplo, uma determinada empresa... Vou pegar um exemplo real, que eu acho que fica mais interessante. Pensem os bancos, por exemplo. Os bancos, até bem pouco tempo atrás, eles eram instituições muito bem colocadas no mercado. Eles tinham as suas agências, eles tinham seus caixas eletrônicos, a sua carteira de clientes, os seus serviços de empréstimo de dinheiro e cobrança por isso. Com o avanço das tecnologias de segurança da informação e de TI, começaram a surgir bancos virtuais. A gente vai falar um pouco deles, alguns slides lá para frente, mas já dá para a gente pensar nisso, né? Que os bancos virtuais eles não precisam nem de agência mais, não precisam mais de ter infraestrutura física, eles podem existir só no mundo real. Quando surge um negócio novo, disruptivo como esse em um determinado local, rapidamente essa ideia de negócio, se for bem sucedida, claro, ela tem tendência de se espalhar e de globalizar muito rapidamente. Então, a flexibilidade das empresas, que eu estou falando aqui neste terceiro item para vocês, é a flexibilidade de se adaptar a essas novas pressões, esses novos mercados que vão surgindo à medida que a sociedade vai se desenvolvendo. Uma outra tendência muito forte é das empresas desenvolverem trabalhos em equipes. Então, já expliquei isso para vocês, nenhuma empresa existe sozinha no universo. Toda empresa só existe porque ela tem uma cadeia de fornecedores e ela só existe porque ela tem um portfólio de clientes. Então, ela precisa de clientes que comprem os seus produtos, precisa de fornecedores que forneçam matérias-primas. Então, trabalhar em equipe é essencial para entender a demanda das duas pontas, de quem compra e de quem vende. E aí as empresas elas tendem a se organizar nisso que eu estou chamando de células de produção. São
grupos de pessoas envolvidas com uma determinada parte da fabricação ou dos processos. Então, a gente pode pensar, por exemplo, numa fábrica de carros, a gente tem células de produção do veículo tipo Corsa, tipo Celta, tipo, né? Diferentes tipos de veículo em cada fábrica. Se a gente for pensar em um cinema, a gente tem a equipe responsável por fazer a projeção do filme, tem a equipe responsável por vender a pipoca lá no bar, tem a equipe responsável por manter o site, ou seja, são células de produção quase autônomas, né? Você gera dinheiro vendendo pipoca, você gera dinheiro vendendo ingresso, você gera dinheiro vendendo propaganda na internet. Então, são células de negócio quase como se fossem autônomas, certo? Tem uma tendência à maior participação das equipes no processo decisório, a gente falou um pouco disso na semana passada, quando a gente falou de administração descentralizada, para o líder sair daquele papel de senhor que sabe tudo e começar a envolver as equipes, porque as equipes às vezes podem ter conhecimentos técnicos específicos que o líder não tem. Para e pensa um minutinho. No seu trabalho, por exemplo, seja o seu trabalho atual ou um trabalho que você exerceu no passado. Se alguém chegasse para você e perguntasse se você sabe alguma forma de melhorar o seu trabalho, de agilizar o seu trabalho, você não saberia dizer? A gente parece que está sempre um passo atrás em relação àquilo que a empresa poderia proporcionar. Se a empresa te desse espaço, se a empresa que você trabalha ou trabalhou te tornasse gerente ou diretor da sua área, quais seriam as primeiras mudanças que você faria? Pensando na produtividade e nessa relação de ganha-ganha, né? Da empresa investir para ter ganhos e, ao mesmo tempo, as equipes e a produção ter retornos proporcionais. A gente sempre sabe de alternativas para melhorar a produtividade da gente, né? Então, quando a gente envolve as equipes na tomada de decisão, a gente está fazendo exatamente isso que eu estou propondo para vocês, de consultar as bases, consultar pessoal de produção para ver como eles acham que poderia ser resolvido um problema. Aí, se por acaso vem um espertinho e fala assim, chefe, tinha que dar 50%, 100% de aumento para todo mundo, porque aí a gente ia trabalhar mais feliz. A gente tem que discutir, né? Será que é viável? Até que ponto é viável a gente dar 100% de aumento e comprometer a sustentabilidade financeira da empresa? Então, a gente tem que estimular as pessoas a participarem com responsabilidade, sabendo sobre as consequências das suas tomadas de decisão, né? Inclusive no médio e longo prazo. Aliás, sobretudo no médio e longo prazo. As decisões de curto prazo, elas tendem a serem decisões precipitadas. As empresas também, né, tendem a ter foco nos clientes interno e externo. Então, quem é o nosso cliente interno? Nosso cliente interno são os outros departamentos da empresa. No caso do departamento de RH, quem são os clientes do departamento de RH? Todo mundo, basicamente. Porque todo mundo depende, em alguma medida, do departamento de RH. Não só para fazer folha de pagamento, né, mas para uma série de finalidades, emissão de atestados, processo de recrutamento e seleção, processos de monitoramento e controle de documentos, investimento na carreira das pessoas, plano de carreira, contratação de pessoas para ajudar a gente a desenvolver a empresa, crescer o departamento. Enfim, o departamento de RH tem uma série de finalidades bastante estratégicas nas empresas. E logística mais ainda, né? Logística tem que estar preocupada o tempo todo com a produção, com o abastecimento da produção e o escoamento daquela produção para os mercados consumidores. Então, a logística tem esse cliente interno, que é o departamento de produção, e o cliente externo, que são os clientes que vão receber os nossos produtos. Nenhuma empresa produz por produzir, as empresas estão cada vez mais orientadas para metas e resultados, e as metas, elas tendem a ser cada vez mais ousadas, mais arrojadas, aquela história do fazer mais com menos, que eu estava comentando com vocês no slide anterior. Então, se nesse mês a gente bateu a meta de quantidade de produtos entregue, ou de projetos vendidos,
ou de prazo de execução das atividades, no próximo mês, talvez a nossa meta seja ainda maior. Todas essas ações da empresa, elas visam uma melhoria constante nos seus processos, do ponto de vista operacional, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da satisfação dos seus colaboradores também, porque ninguém gosta de trabalhar numa empresa que seja um inferno. Mesmo que você tenha um bom salário, ninguém aguenta muito tempo trabalhar numa empresa que seja um inferno. Eu conheço vários exemplos de pessoas que pediram demissão porque tinham más relações com os chefes, ou porque não aguentava a escala de trabalho, ou porque o ambiente era insalubre, ou seja, não oferecia condições adequadas para você trabalhar lá, né? E aí, quando começa a afetar a nossa saúde física ou psíquica, não tem dinheiro que pague, né? Então, essa busca por melhoria constante, ela perpassa todos os aspectos da empresa, comercial, financeiro, de gestão de pessoas e, claro, de uma forma geral, dos resultados da empresa, né? No fim das contas, o que importa é se a empresa está crescendo no mercado ou não, se ela está liderando o processo, se ela está liderando o mercado ou se ela está seguindo os líderes. Então, as empresas operam nesse cenário conturbado aqui que eu estou desenhando para vocês. A tecnologia é importante? Sem dúvida, a tecnologia é importante. Porém, a gente tem que pensar na tecnologia como uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo em que ela é um elemento disruptivo, que ela provoca rupturas com determinadas formas de produção, então o Uber em relação ao táxi, a inteligência artificial em relação à tomada de decisão humana, o Google em relação às ferramentas de pesquisa, o Airbnb em relação à rede de hotéis, entre outros negócios, entre outros modelos de negócios disruptivos, essencialmente baseados na tecnologia, que a gente poderia citar aqui, o iFood para o mercado de alimentos. Ao mesmo tempo, a tecnologia ela é desestabilizadora de determinados quadros, de determinadas situações. Então, por exemplo, em relação à solução de problemas, a tecnologia permite o aumento da produtividade, certo? Então, com uma melhor gestão de estoque, com melhores sistemas informatizados para a gestão de estoque, eu consigo trabalhar mais just in time e diminuir os meus estoques, e esse dinheiro que sobra, que antes era gasto com aluguel, eu posso empregar em alguma outra finalidade. Então, ele aumenta a produtividade. A tecnologia, ela reduz prazos e reduz distâncias também, porque ela aproxima o cliente do fornecedor. Então, é possível hoje a gente escolher fornecedores que trabalhem mais perto da gente, que tenham maior capacidade de oferecer soluções para a resolução do nosso abastecimento de fábrica, por exemplo. E ela permite uma melhor eficiência na gestão de informações. Pensem na quantidade de material que é trafegado diariamente no lombo de caminhões ou de navios, na quantidade de informações a respeito do padrão de consumo do mercado, de pessoas que utilizam as redes sociais, quem trabalha com marketing digital, pense na quantidade de informações que é gerada dia a dia. Essa informação filtrada por meio de mecanismos inteligentes, softwares inteligentes, permitem uma otimização do desempenho de mercado, de qualquer empresa, de qualquer segmento. Por outro lado, a tecnologia não é essa coisa neutra e nem essa coisa boazinha só que a gente acha, né? A tecnologia também tem alguns aspectos negativos, como, por exemplo, a própria tecnologia aumenta o consumo, aumenta a demanda energética, porque como a gente consome mais, a gente demanda mais energia em todos os processos da fabricação, da distribuição, da manutenção de plataformas online, e com isso aumenta também os impactos ambientais, o que é talvez o nosso grande desafio. Eu costumo dizer que, tenho dito para os meus alunos, que essa experiência que a gente está tendo com a Covid é
ela é pequena perante a encrenca que a gente vai ter quando os problemas ambientais decorrentes do aquecimento global começarem a se manifestar de forma mais grave. Por outro lado, a forma como a gente vai administrar os problemas resultantes da Covid também sinalizam fortemente qual vai ser o fôlego que a gente vai ter para oferecer respostas para essa crise ambiental que está cada vez mais perto da gente, né, e tende a se agravar ao longo dos próximos anos, das próximas décadas. A tecnologia também gera uma coisa chamada desemprego estrutural. Vocês já ouviram falar em desemprego estrutural? O que é desemprego estrutural? Desemprego estrutural Professor, Pode falar. na verdade, eu só queria pontuar alguma coisa. Esses dias eu estava lendo um artigo do Mangabeira Unger, que ele publicou na Carta Capital, que era justamente sobre a economia do conhecimento e a... Agora me escapou a palavra profundamente. Enfim, a padronização de novas tecnologias na indústria. Eu juro para você que eu estava com a palavra na ponta da língua, mas ela me sumiu. Enfim, ele estava falando sobre isso e como isso afetaria uma economia pouco estruturada, com trabalhadores pouco educados como no Brasil. Aí ele montou um dado que 22,3% dos brasileiros poderiam perder as suas profissões em 10 anos apenas. Então, é um dado que eu me assustei bastante quando eu vi, porque 22%, a gente já tem 35 milhões de brasileiros na informalidade, mas 22% jogados também na informalidade, eu fiquei muito assustado. Enfim, era isso. Sim. É interessante esse comentário. Ele está falando basicamente desse desemprego estrutural que eu estava comentando ali, né? Esse desemprego estrutural ele é uma realidade, ele já vem acontecendo desde lá da Revolução Industrial. Na verdade, o pleno emprego pode não ser interessante em todas as ocasiões. O pleno emprego ele é interessante para os trabalhadores, porque numa sociedade onde não tem desemprego, ou onde o desemprego é muito baixo, a gente pode pensar aí de pleno emprego, é uma taxa de desemprego de 5% para baixo. Se a gente tem 95% da população empregada, a gente diz que a gente está vivendo uma situação de pleno emprego. População economicamente ativa, claro, né? Idosos e crianças não trabalham. Então, uma situação de pleno emprego é interessante para os trabalhadores, porque a economia tende a ficar mais forte, tende a haver melhor qualidade de vida, mas pode não ser interessante para os empregadores, né? Porque aí eles têm que disputar o preço de cada jogador, aí fica mais caro, né? Do que se a gente tem 30%, 40% de desemprego, isso não diria talvez 30%, 40%, mas se a gente tem um determinado percentual de desemprego alto, que é o que em sociologia eles chamam de exército de reserva, isso pode ser interessante, porque a qualquer momento o empregador pode ir lá e fazer uma oferta vil, né, de salário mais baixo para contratar um trabalhador desempregado e eventualmente ele pode aceitar. Você pode contratar um cara com graduação, às vezes com pós-graduação, pagando um salário de ensino médio. Então, tem essa questão aí do desemprego. Mas acho que no sentido que o Mangabeira Unger estava falando, né, ele é basicamente um tecnocrata, no sentido que ele estava falando é que o Brasil tem um déficit histórico muito grande, tanto na formação de mão de obra voltada para a tecnologia, como no seu próprio desenvolvimento industrial decorrente das sucessivas crises econômicas que a gente vem sofrendo, particularmente nos últimos 6 anos, né, que vem se agravando nos últimos 6 anos com o aumento crescente, com a piora crescente, né, dos indicadores de emprego, renda e produtividade. A gente já está na lanterninha do mundo em termos de desenvolvimento tecnológico. Se a gente não fizer alguma coisa para reverter isso,
a gente vai passar a ser um país dependente, basicamente, de dois tipos de produtos de exportação, que são a mão de obra barata, e a mão de obra barata ela só é interessante para fazer trabalhos que ninguém mais quer fazer. Então, trabalhos que, às vezes, países muito pobres, como Índia, Bangladesh, países africanos, prestam de desmantelamento de produtos eletrônicos ou de reciclagem ou de, né, algum tipo de trabalho que exige pouca qualificação, ou então a gente fica dependente da exploração dos recursos naturais, que também é uma coisa histórica, né? O Brasil é dependente do agronegócio há séculos. Ainda hoje, né, em 2020, ainda hoje o Brasil ainda é um país essencialmente agrícola, com vários outros países, inclusive menores que o Brasil, com menor população, com PIB menor. A gente tem países que já tomaram a liderança no desenvolvimento de tecnologias. Então, essa é uma situação muito crítica. Quanto mais a gente atrasa esse desenvolvimento tecnológico do Brasil, mais a gente fica refém dessa mão de obra pouco qualificada, da venda dessa mão de obra pouco qualificada e da venda dos recursos naturais. Eu não sei exatamente os números, né? Mas os estudos que eu tenho lido a respeito das tendências de desemprego, elas são bem assustadoras mesmo, como você comentou, viu? Sim, sim. Isso só aqui no estado de São Paulo, que é um estado que, desde os anos 50 para cá, vem se desenvolvendo. Certo que nos últimos 20 anos perdeu grande parte do seu parque industrial, mas vamos olhar para as outras partes do Brasil, para o RN, para o Rio Grande do Norte, que eu vim, por exemplo, não existe parque industrial praticamente, e eles estão em outra etapa de desenvolvimento muito atrás da gente. São Paulo ia ter que correr muito para alcançar o nível de desenvolvimento econômico e industrial dos países do Atlântico Norte. Agora, imaginem os estados do Nordeste e do Norte, por exemplo. Então, o Brasil tem um problema que é endêmico na sua formação econômica e também social, porque nós jogamos 35 milhões de brasileiros para a informalidade, jogamos 64 milhões para a dívida, para o Serasa, e a gente está perdido, sabe? A gente não sabe para onde ir. Desculpa aí pela minha indignação, mas, enfim, eu me preocupo muito com esse novo paradigma de desenvolvimento e o Brasil perto dele, sabe? Enfim, eu vou deixar aqui o meu ponto, porque minha mãe também está conversando com uma amiga dela e deve estar dando interferência. A gente está atrapalhando ela, mas se eu botar um fone de ouvido, Nelson. Não, ela está falando sem fone e ela fala muito alto. Então, acho que vocês estão ouvindo aí um pouco. Não, sem problema. É uma coisa triste se a gente for parar para pensar, por exemplo, falando do Rio Grande do Norte, né, que a gente teve tão pouco desenvolvimento, aí não só no Rio Grande do Norte, mas em todo o Nordeste brasileiro, talvez toda a costa brasileira. Será que o Rio Grande do Norte não seria um lugar estratégico para a gente fazer grandes investimentos em logística, por exemplo? Construir grandes portos para o escoamento Então, professor, deixa eu lhe contar um caos aqui. Natal tem um porto que custou muito, assim, na casa dos 2, 3 bilhões de reais, para receber navios, porque Natal é uma cidade linda, de um polo turístico muito grande, o estado inteiro é. E lá em Natal tem o delta do Rio Grande, na verdade, o Rio Potengi, que era Rio Grande, e construíram um porto lá dentro. Só que construíram depois uma ponte chamada Newton Navarro no delta do rio. Só que a ponte era muito baixa e os navios não conseguem passar debaixo da ponte. Aí inutilizaram um porto de 2 bilhões de reais. Então, assim, potencial para ser um hub logístico tem, tanto que tem um dos maiores aeroportos do Nordeste, é um hub dos voos que vêm da Europa, da África, mas eu acho que falta capacidade do governo saber onde colocar esses investimentos. O porto lá é uma coisa muito, muito conhecida, de uma incompetência enorme. Mas eu acho que assim, não é só o porto, né? É um hub mesmo, como você está falando. Porque se a gente for pensar
em um hub, a gente vai pensar, por exemplo, em centros de distribuição, a gente vai pensar em malha viária, ferroviária, aquaviária, a gente vai pensar em fazer... O Brasil é um dos países que tem a maior costa do mundo, é um absurdo a gente investir tanto em caminhão e tão pouco no transporte marítimo, por exemplo, navegação de cabotagem. O estado do Rio Grande do Norte é o que está mais próximo da Europa, então ele poderia ter uma infraestrutura de navegação, a gente podia ter indústria náutica bombando lá, né? Seja para o uso interno, seja para exportação de navios. Por que que a gente sempre se refere à Embraer como um orgulho nacional, uma empresa aeronáutica e tal, mas a gente nunca pensa na possibilidade de ter uma indústria naval também tão grande ou até maior, melhor do que a Embraer para atuar nessa área. O Brasil é um país continental, por que a gente não tem indústrias de trem, né? Então, pensar nessa questão da integração logística nacional e internacional. Acho que faz muito sentido essas colocações que você está trazendo. Bom, vamos lá. Professor. Pode continuar. Você quer terminar? Quer concluir o seu raciocínio? Pode falar. Não, é porque a gente está num papo tão legal, acho que eu vou me alongar muito aqui e a aula não vai conseguir andar. Então, melhor a gente deixar o papo para outra hora. Tá bom, mas pode me interromper a qualquer momento, eu acho legal a gente conversar para ver se as outras pessoas se estimulam também a participar da nossa conversa. Eu gosto quando vocês falam, porque fica mais bacana, né? A aula fica mais dialogada. Bom, estava falando... professor. Legal. Estava falando, então, das soluções e dos problemas, né, da tecnologia. Falei das soluções e a gente entrou nesse papo que a gente está tendo por causa dessa história do desemprego estrutural, que o desenvolvimento tecnológico, por um lado, ele é bacana, mas, por outro lado, ele gera uma onda de desemprego, particularmente para esse contingente populacional que não teve oportunidade de se especializar, de estudar e de competir em nível de igualdade com outros países mais ricos que o Brasil, né? A tecnologia também vai aumentando a dependência de grandes redes de produção e consumo. Então, boa parte da indústria nacional ela é dependente, em grande parte, né, da matéria-prima que vem de outros países. As redes de produção, aliás, isso não é um fenômeno brasileiro só, né? Isso é um fenômeno global, um fenômeno mundial. Estava lendo uma matéria outro dia sobre as lagostas que são pescadas não me lembro bem em que país, acho que era a Suécia, que tem um litoral, que tem algumas correntes frias, que eles pescam muitos crustáceos, e aí os crustáceos de lá, como a mão de obra sueca é muito cara, eles embarcam esses caranguejos para a Índia, onde eles contratam pessoas muito pobres para descascar a lagosta, e depois embarca de novo essas lagostas descascadas para serem consumidas na Europa. Cara, olha que loucura o esforço logístico que é, né? Da gente atravessar metade do planeta só para descascar crustáceo. Então, isso tem uma consequência, né, de alongar muito essas cadeias de produção e consumo. O que agrava os problemas que a gente já viu, né, de polarização do desenvolvimento em determinadas regiões mais ricas e vice-versa para as regiões mais pobres, de aumento da pegada ambiental, da nossa pegada ecológica, com o aumento da navegação e do comércio internacional. Então, a tecnologia, ela não é neutra, né? O que eu estou querendo trazer para vocês é que a tecnologia tem esses dois aspectos positivos e negativos para a gente pensar. Bom, vamos trazer isso para o contexto da nossa disciplina para falar sobre o papel dos gestores nas empresas. Então, os gestores eles têm que levar isso em consideração, né, esses aspectos positivos e negativos das tecnologias e também essa necessidade de mudança constante sob pressão internacional. Basicamente, o papel de um gestor, e aí quando eu estou falando de um gestor, eu estou falando de um diretor de empresa ou de um gerente de departamento, o papel deles é buscar o melhor caminho dentro desse cenário turbulento pelo qual a gente vem passando para atender as novas necessidades, novas demandas do mercado e manter a sua instituição bem posicionada. Lembrando uma coisa que eu acho que eu falei na semana passada para vocês também, é de que quando a gente pensa na sustentabilidade financeira de uma empresa, a gente não está pensando só na empresa, a gente está pensando na rede de parceiros.
Porque uma empresa, acabei de falar, não existe sozinha, ela emprega todo um contingente de trabalhadores nas empresas de fornecedores e ela atende outros mercados também. A fábrica de vidro, ela emprega não só os trabalhadores do vidro, mas os trabalhadores do porto de areia, e ela emprega todos, ela ajuda a sustentar todos os trabalhadores da fábrica de carro que precisa colocar o para-brisa no carro. Então, a responsabilidade do gestor é muito grande, não só com a sua organização, mas com toda a cadeia de abastecimento, né? Toda a cadeia de processos logísticos. E aí, pensando da perspectiva de RH, aquilo que eu comentei para vocês, né? A gente falou sobre empowerment e administração participativa como ferramentas tecnológicas, como procedimentos, como práticas administrativas, gerenciais, voltadas a descentralizar a autoridade para níveis hierárquicos mais baixos, para o pessoal que está mais embaixo na hierarquia organizacional poder tomar decisão e, com isso, a empresa caminhar mais rápido, ao mesmo tempo em que libera esse nível mais executivo da empresa para a tomada de decisão mais importante, para pensar nessas questões mais estratégicas de médio e longo prazo. A ideia é liberar as decisões de curto e médio prazo da pirâmide para baixo e centralizar parte das decisões de médio e as decisões de longo prazo para os níveis executivos superiores. Com isso, como eu falei para vocês, né, tem o benefício da pessoa que está embaixo ter uma perspectiva de crescimento profissional. No mínimo, ela está aprendendo. No máximo, ela pode vir a ocupar sucessivos cargos de liderança dentro da própria organização ou no ecossistema de algum dos seus fornecedores ou clientes. Isso é uma coisa que eu costumo falar muito para os meus alunos, né? Hashtag fica a dica. Se você trabalha numa empresa e gosta e por alguma contingência você saiu daquela empresa, o primeiro lugar para você procurar emprego é na própria cadeia de abastecimento daquele negócio. Procurar emprego nos fornecedores e procurar emprego nos clientes, porque aquelas são as pessoas que provavelmente você tem as melhores redes de contato. São aquelas pessoas que precisam do conhecimento que você tinha quando você estava trabalhando naquela empresa, né? Então, o primeiro lugar onde a gente deve procurar emprego é dentro do próprio ecossistema onde a gente está, porque a gente é mais conhecido e porque a gente tem conhecimentos práticos naquela área. Não se enganem, qualquer um de nós tem conhecimentos práticos específicos dentro da nossa área, mesmo sem ter faculdade. Mesmo se você é só um auxiliar administrativo, o conhecimento prático que você tem é relevante dentro dessa perspectiva sistêmica que eu estou falando para vocês, de cadeias sequenciadas de trabalho, ok? Bom, com isso, então, a gente tem, com a administração participativa e o empowerment, a gente tem esse benefício para as três partes, né? Para a empresa que consegue crescer mais rápido, para o gestor que consegue se livrar das atividades mais operacionais para as atividades mais estratégicas e para o nível operacional, porque ele consegue crescer e adquirir outras experiências, inclusive com a expectativa de crescer de cargo, crescer de posto, crescer de salário, enfim, né? De adquirir novos conhecimentos para novas responsabilidades. Certo? Então, o papel dos gestores, basicamente, é organizar o caos. E aí a gente pode pensar nas equipes que trabalham com os gestores. Basicamente, a gente tem equipes, que são as equipes que a gente chama de equipes permanentes, que é aquele staff que cuida da rotina, do dia a dia, que elas têm geralmente um chefe, respondem a ele, cuidam, né, de fazer a empresa andar no seu dia a dia. E a gente tem uma coisa que chama equipes multifuncionais, ou equipes que trabalham por projeto. As equipes que trabalham por um projeto, elas podem ser constituídas e desconstituídas a qualquer momento, quando entra, por exemplo, um pedido especial na empresa, ou quando a empresa passa por um grande processo de reestruturação, e aí monta um grupo estratégico para resolver um determinado problema. Por exemplo, a implantação de um novo sistema de informação na empresa. Por exemplo, um pedido muito grande, um contrato muito grande que entra na empresa e que ela não tem que dar conta. Por exemplo, uma crise econômica muito grande e a empresa precisa se reestruturar e aí vai desacomodar todo mundo das suas posições e criar um grupo estratégico para ajudar no contingenciamento das novas práticas pós-crise. Então, basicamente, a gente tem esses dois tipos de
de configurações de equipes, né? As permanentes e as multifuncionais. E da mesma forma que as equipes variam, as estruturas empresariais como um todo variam, e isso eu acho muito legal. Vou falar para vocês de 4 tipos de novas estruturas empresariais. Então, pensem naquela organização tradicional do organograma vertical que eu ensinei para vocês nas aulas anteriores. Chefe, gerente, coordenador, soldado raso na organização. Essas novas estruturas empresariais são novas formas da gente pensar o organograma e a descentralização do poder na empresa quando a gente está em uma empresa que aplica essas práticas de administração descentralizada que eu estava comentando com vocês. Primeiro modelo é o modelo que a gente chama de estrutura em rede, onde a gente tem não aquela departamentalização tradicional que eu mostrei em caixinhas, mas uma departamentalização mais dinâmica, onde em um determinado período uma pessoa pode ocupar um cargo, por exemplo, gerente de RH, e num período posterior ela pode ocupar um outro cargo dentro da organização, gerente de projetos ou gerente administrativo, trabalhar em outras áreas. É claro que, para ocupar essas diferentes cadeiras dentro da organização, não pode ser qualquer profissional, tem que ser um profissional muito mais capacitado, muito mais habilitado, com uma formação muito mais interdisciplinar, com experiência em diferentes áreas, capaz de trazer as respostas que a empresa precisa. Muitas funções empresariais acabam divididas entre empresas do mesmo grupo, certo? Então, por exemplo, deixa eu ver, tem alguém me chamando aqui no chat? Deixa eu ver. Não? Tá tranquilo? Ok. Volta lá, então. Muitas funções empresariais acabam ficando divididas entre empresas de um mesmo grupo. Vejam esse slide aqui para vocês que eu trouxe para vocês. Vejam que interessante. Nesse slide aqui, a gente tem várias empresas, grandes empresas, conglomerados transnacionais, com funções distribuídas por empresas dentro da mesma marca. Então, pega aqui, por exemplo, a Nestlé. A Nestlé é um conglomerado gigantesco de empresas. Eles fabricam desde vários tipos de cafés e chás, botei aqui o Nescafé, o Nesti, entre outros, sorvetes e chocolates, mas eles fabricam também perfumes, eles são também uma indústria química, medicamentos, ração de cachorro, certo? Tudo isso daqui debaixo do mesmo guarda-chuva. Vejam aqui a Unilever. Vocês conhecem uma empresa chamada Unilever? A Unilever também é uma indústria química, alimentícia, né? Eles trabalham desde a fabricação de produtos industrializados, como a sopa Knorr, a margarina Becel, fabricam chocolates, por exemplo, a Kibon, da Unilever, fabricam azeite, produtos culinários, adoçantes, como eles fabricam produtos de higiene e beleza, então várias marcas de sabão em pó, de shampoo, produtos de limpeza, aquele de higiene pessoal, né? E aqui produtos de limpeza como sabão em pó, detergente, amaciante de roupas, entre outros. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês com esse exemplo? Volta lá. As empresas, elas acabam se dividindo, formando esses grandes conglomerados com habilidades específicas e que elas atuam mais ou menos como eu botei aqui nessa figura para vocês. O que essa figura aqui mostra? Então, a gente tem nesse núcleo aqui mais escuro o que a gente chama de companhia essencial, que são os diretores da empresa, os diretores desses grandes grupos. Aí, embaixo, a gente tem departamentos que prestam apoio a essas indústrias, que pode eventualmente ser compartilhado. Professor, Oi? eu não estou vendo os slides. Opa, então vamos lá de novo. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Pronto, vê se apareceu aí.
Novamente só aparece o círculozinho azul com o corpozinho. Eu vou sair e eu vou entrar de novo para ver se resolve, tá? E os outros, galera, vocês estão enxergando as outras pessoas? Vocês estão enxergando o slide que eu estou projetando? Sim ou não? Estou enxergando normal, professor. Tá vendo, Léo? Mas isso ocorreu comigo em outra aula, eu tive que sair e entrar de novo. Foi? Você estava pelo celular ou pelo Note? Eu estava pelo celular. O celular Então, às vezes dá voltou aqui o problemas. slide. Agora eu estou vendo perfeitamente. Agora voltou? Então, vamos lá. Por favor, pessoal, se der algum pau aí nos slides, me interrompam, que às vezes tem umas coisas importantes para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Aqui nesse núcleo, essa mancha escura mais no centro do círculo é o corpo diretivo desses grupos empresariais. Nesse cinza médio, aqui a gente pode ter diferentes funções que eventualmente possam ser até compartilhadas. Pessoal de facilities, grupos de desenvolvimento de pesquisa e tecnologia, que podem ser compartilhados, infraestrutura logística de transporte e abastecimento, que pode ser compartilhado, tá? Que essas são as organizações que a gente chama de organizações primárias. E as organizações secundárias, que são aquelas que prestam algum apoio à gestão de negócios. Um conjunto de fornecedores, então, o mesmo fornecedor que fornece soja para fabricação de alimentos, também pode fornecer soja para fabricação de ração de cachorro, por exemplo. Então, a gente pode ter várias organizações em camadas, né? Esse formato meio em cebola, onde a gente tem um núcleo mais central, tomador de decisão, e vai descentralizando para os níveis mais distantes da organização. Aí dentro desses círculos a gente pode ter áreas essenciais ou não essenciais. Geralmente as áreas não essenciais, elas são atividades realizadas por parceiros ou por fornecedores ou terceirizados. O foco dessas empresas que trabalham nesses novos arranjos estruturais, como esses que eu estou mostrando aqui para vocês, é a competitividade em nível global. Então, por exemplo, a Kellogg's, a Pepsi, a Nestlé, a Coca, a Johnson, são empresas globais, certo? E as marcas também. M&M's é uma marca global. Aveia Quaker, uma marca global. Água Perrier, uma marca global, certo? Então, o foco delas em produzir esses arranjos está exatamente na competitividade global. E uma outra vantagem de ter essas estruturas organizadas em forma de rede é que fica muito mais fácil de você administrar mudanças. Lembra que 2 slides atrás eu falei para vocês que o papel do gestor é reorganizar o trabalho para atender as novas demandas? Novas demandas significam mudanças no macroambiente onde a empresa está inserida. Numa estrutura mais radial como essa, é muito mais fácil de você vender uma empresa, comprar uma empresa, ligar ou desligar pessoas, departamentos, de forma a permitir que a empresa como um todo sobreviva às turbulências. Sejam elas uma turbulência como essa dessa crise econômica e sanitária que a gente está vivendo agora em relação à Covid, seja uma crise econômica como algumas crises que a gente já passou algum tempo atrás, né? A quebra da Bolsa em 29, a bolha imobiliária em 2008, enfim, né? Diferentes momentos históricos. Que mais? A gente pode ter, então eu falei do primeiro modelo de estrutura, que é essa estrutura em rede, tá? Segundo modelo de estrutura que eu queria contar para vocês, são as estruturas que a gente chama de virtuais. É aquilo que eu falei das empresas que não precisam mais existir fisicamente. Quando a empresa não precisa de uma sede, não precisa de uma estrutura física, não precisa de um prédio, ela não só não paga aluguel, como ela não precisa comprar mobiliário, ela não precisa pagar água e energia, ela não precisa pagar uma porção de coisa. Com isso, ela fica mais leve, mais barata de ser administrada. A gente tem, então, por exemplo, a maior empresa de mobilidade urbana, que é a Uber,
que não tem nenhum carro próprio, né? Não opera com nenhum carro próprio. A gente tem uma empresa como a Airbnb, maior rede hoteleira do mundo, que não tem nenhum hotel, certo? Booking não tem nenhum hotel, o Airbnb não tem, né, nem... O Airbnb trabalha com C2C, né? Consumer to consumer, ou seja, pessoas vendendo para outras pessoas. É diferente do Booking, onde você tem hotéis que vendem para pessoas. É um modelo de negócio completamente diferente. Veja que esses negócios, eles só funcionam quando só conseguem substituir a infraestrutura física, os prédios, quando eles têm uma outra infraestrutura tecnológica por trás. Botei aqui nessa figura, vocês sabem o que são esses nomes que estão aqui ao lado? O que são esses nomes? New Bank. 2 bancos que tá aí. E aqui, qual é a característica que esses 2 bancos têm em comum? Ambos são virtuais. Ambos são virtuais, não tem mais agência bancária, né? Todas as transações são feitas na nuvem. Posso traçar um paralelo? Pode falar. Com todos os bancos, 800% nos juros do cartão de crédito. Ou então 1,3 trilhões de dinheiro que o Banco Central dá para eles. Aliás, galera, vamos fundar um banco, vamos ficar ricos? Podiam criar uma moeda, né? Criar uma moeda virtual, um Bitcoin. Que mais? Bom, como esses negócios eles não precisam de uma infraestrutura física, muitas pessoas podem atuar mesmo em home office, né? O cliente que é um cliente desses bancos, ele está procurando taxas mais baixas e, de fato, esses bancos virtuais, eles conseguem oferecer taxas mais baixas porque ele não tem esses custos que eu estava falando para vocês. E aí isso forma uma nova estrutura empresarial mesmo, né? Isso é muito interessante. Um outro tipo de estrutura empresarial nova é o que a gente chama de estruturas sem fronteiras. O que são empresas sem fronteiras? São as empresas que rompem, ultrapassam, né, as fronteiras tradicionais organizacionais. Então, a gente pode pensar em 2 tipos de fronteiras, as fronteiras internas e as fronteiras externas. Fronteiras internas é a forma como a empresa está organizada internamente, né? Divisão de tarefas em departamentos, cada um com a sua função, no seu quadrado. Hoje em dia a gente tem empresas que não têm mais cargos claramente definidos, que as pessoas podem atuar por projetos. Ou seja, ela quebra aquela estrutura de cadeias, de departamentos. Então, novos modelos começam a surgir nesse sentido, onde o próprio diretor ele executa a parte das coisas, o diretor ajuda a vender também, né? Onde você tem pessoas que trabalham na produção, mas eles também trabalham com expedição, eles também trabalham com vendas. Então, é um novo modelo de organização empresarial. E pensando em termos de fronteiras externas, daria para a gente pensar no exemplo do que em logística a gente chama de just in sequence. O que é o just in sequence? São condomínios industriais. Então, pensa nessa planta aqui que eu estou mostrando para vocês. Ao invés desta empresa aqui fazer um estoque da matéria-prima que ela precisa, ela já tem um fornecedor dela que está aqui no prédio da frente, e quando ela precisa de alguma coisa, ela vai lá e pega nesse prédio da frente e traz para a sua linha de produção. Tem, por exemplo, para ficar mais concreto isso que eu estou falando, acho que eu não trouxe a figura, não. Mas tem, por exemplo, uma empresa de shampoo que fabrica o conteúdo, o líquido, o shampoo propriamente dito, e a embalagem dela é uma empresa terceirizada, uma empresa de plástico. E está uma do lado da outra, como nesse desenho que eu estou aqui mostrando para vocês. Qual que é a vantagem? A vantagem, primeiro, economia de transporte, segundo, que eles planejam juntos a sua fabricação. Olha, então eu vou fabricar tantas 1000 unidades no próximo mês. E aí o cara que fabrica o shampoo já sabe quantos litros ele vai precisar fabricar,
E o cara que fabrica embalagens também já sabe, quando chega na hora é só atravessar a rua e entregar as embalagens ali. Ou seja, elas prestam serviços encaixadas em modelos de negócios de outras empresas. Certo? Muito bem. E quarto e último modelo de estrutura empresarial é o que a gente chama de estrutura invertida. Na estrutura, vamos dizer assim, convencional, a gente tem os diretores aqui em cima, as gerentes de nível médio, vendedores, etc., e os clientes aqui embaixo. Numa empresa que adota a estrutura invertida, eles têm o cliente lá em cima, e aí quem fica em contato com o cliente são os vendedores e o pessoal da linha de frente, até chegar na alta administração. Como que isso pode funcionar na prática? Geralmente são empresas muito orientadas ao atendimento de demandas específicas de clientes. Geralmente eles atendem apenas um ou então poucos clientes. Pensa na Embraer, que é uma empresa altamente especializada, ou na Petrobras, também muito especializada. Então, a gente tem toda uma estrutura de empresa voltada só para atender aquele cliente. E quem vai tirando o pedido e determinando o que vai ser produzido é o pessoal de vendas, que está lá na frente em contato com o cliente. E aí, a alta administração, que está aqui atrás, ela só vai administrando os recursos, ela não vai determinando os rumos estratégicos da empresa. Quem determina o rumo estratégico da empresa é o cliente, né? Então, quando a Petrobras... Se a Petrobras, por exemplo, optasse por, não vou mais explorar petróleo do pré-sal, eu vou explorar energia fotovoltaica, colocando painéis solares no Nordeste, como alguns países africanos estão fazendo. Então, beleza, essa orientação ela veio do cliente, e aí a empresa prestadora de serviço vai ter que se adaptar a essa nova realidade, se ela quiser continuar atendendo esse mercado de energia. Beleza? Então, são novas modalidades de organização interna, de estruturação interna da empresa também, ok? E aí, nesse cenário de reconfiguração dos organogramas, da forma de atuar, uma coisa que a gente tem ouvido falar bastante é a questão do trabalho flexível. O que é o trabalho flexível? O trabalho flexível é quando você tem a relação mais tênue possível, mais distante possível entre o contratante e o trabalhador. O menor vínculo possível entre eles. A ideia de ter um vínculo frágil, de ter um vínculo tênue entre contratante e trabalhador, claro, reduzir os custos fixos do contratante, que aí você não precisa mais pagar o salário por mês, você pode contratar só a hora trabalhada, e com isso diminuiu os custos relacionados, por exemplo, a direitos trabalhistas, convênios de saúde, outros benefícios que as empresas antigamente pagavam, né? Hoje em dia, nessa modalidade de trabalho flexível, e agora particularmente depois do momento da Covid, eu acho que o trabalho flexível vai explodir mais do que nunca. Já tem várias empresas adotando essa modalidade, e daqui para frente eu acho que é um caminho que dificilmente vai ter volta. Esse modelo de trabalho flexível ele tem vantagens e desvantagens. Para o trabalhador bem qualificado, que tem uma boa formação, que exerce uma função central para a empresa, pode ser bom, porque ele pode começar a trabalhar em casa, ele pode começar, eventualmente ele pode até ter a sua renda aumentada, porque ele presta serviço não apenas para uma, mas ele pode prestar serviço para várias empresas. Então, por um lado, para alguns profissionais isso é bom. No entanto, para a grande maioria dos trabalhadores, isso é muito ruim, porque acaba comprometendo seus rendimentos. A pessoa fica muito refém, fica num cenário de muita insegurança de trabalho. Ela não sabe nem se ela vai trabalhar amanhã ou não, na próxima semana ou no próximo mês. E aí a gente tem visto a criação de uma série de flexibilizações nas formas de contratação. Então, a ideia do MEI, microempresário individual, basicamente é transferir para a pessoa todos os custos trabalhistas que antes ficavam a cargo do contratante e agora recaem sobre o contratado.
a terceirização, principalmente no caso de pequenos prestadores de serviços, que antes eram prestadores internos e agora são prestadores externos, ou até mesmo no caso desses profissionais mais qualificados, que agora eles não fazem mais parte do corpo fixo da empresa, eles atuam só como consultores. E aí as modalidades de contratação podem ser várias, né? Você pode contratar por hora, pagar uma consultoria por hora, você pode contratar por produto, elaboração de um relatório técnico sobre a qualidade na produção da linha de carros X. Ok? O local também é flexível, a pessoa pode trabalhar na própria empresa, em uma empresa terceirizada ou na sua própria residência, ou trabalhar via teleconferência, como a gente tem feito agora em tempos de crise. Certo? Bom, que horas são? 20 horas. Vocês têm alguma dúvida até aqui, pessoas? Ou está tranquilo? Está tranquilo?